Só preciso disso. E aí vamos desenvolver esse problema. Y menos y0 vai ser 5. Ou 5,0. A velocidade inicial é 12. E o tempo desconhecido. Menos meio de g t ao quadrado. Doze t, 9,8 vezes meio dá 4,9. Vocês conhecem isso? Isso dá Bhaskara. Isso dá Bhaskara. Isso é uma equação do segundo grau. E aí é prudente que nós organizemos da forma convencional. 4,9 t ao quadrado menos 12t mais 5. Eu só não podia usar aquela do lado de cima, não. Vezes 0 mais AT. Não, porque eu aí não saberia isso. Só depois de ter utilizado Torricelli é que eu encontraria. Na prática, quando eu substituo essa equação na equação de Torricelli, vem essa outra equação. É uma composição. Eu só poderia utilizar essa fórmula se eu já tivesse a velocidade. E, como a gente já tinha calculado de algum modo, né, utilizando Torricelli, eu poderia até utilizar essa segunda forma. Mas, como nós percebemos, não era necessário utilizar duas fórmulas, e sim uma composição das duas equações. Vamos lá. Temos, então, uma equação de segundo grau. Vamos resolver isso. O t vai ser igual a menos 12, mais ou menos a raiz de 12 ao quadrado, menos 4, vezes 4,9, vezes 5, dividido por 2 vezes 4,9. Vocês devem ter feito muitas dessas contas lá no ensino médio. Até mesmo no ensino fundamental, né? Licença, professor. Eu já tenho as duas raízes aqui calculadas. O senhor quer ou vai terminar de fazer a conta? Quero. A primeira é 1,9 e a segunda é 0,5. Bacana. Chegamos a o ter uma linha e ter duas linhas, por se dizer assim. E aí, qual é a solução? Quanto tempo a bola leva para atingir o ponto 5 metros acima do ponto inicial? Qual dessas soluções é a verdadeira? Agora aquela velocidade vai se fazer útil, porque a gente vai ter que colocar na primeira fórmula da velocidade em função do tempo e ver qual provoca uma velocidade final de 6,8 metros por segundo. Qual tempo dá essa velocidade final? Na verdade, as duas respostas são admissíveis. Como assim, professor? Eu quero saber quanto tempo levou para atingir o ponto 5 metros de altura. Então, considere aqui o meu sistema
de coordenada na vertical, y. Então, na altura zero, o objeto largou com 12 metros por segundo de velocidade e, pelos problemas anteriores, nós sabemos que ele atinge a altura máxima de 7,3 metros, que é o problema B, aqui o problema anterior. E esse problema nos propõe saber em quanto tempo ele atinge a altura 5 metros. A altura 5 metros é intermediária entre 0, que é a altura mínima, e 7,3, que é a altura máxima. Logo, o objeto ele passa por essa posição na subida e na descida. Na subida, ele leva meio segundo para chegar nessa posição. Depois que ele desce, já contando com 0,5, mais 1,9 segundos, aliás, 1,9 segundos para novamente passar pelo ponto de 5 metros de altura. Então, as duas alternativas aí são válidas, são verdadeiras. Tá ok? Isso aí. Medeiros já tinha colocado aqui essa observação. O objeto passa duas vezes pelo ponto 5 metros de altura. Então, os dois tempos são válidos. Então, um probleminha ali, né, que a gente utilizou duas das equações, utilizou uma terceira equação desnecessariamente, mas foi pelo menos interessante para nós percebermos que dá para calcular a velocidade por Torricelli. E vamos seguir aqui a nossa aula. Vamos para a parte dos gráficos. E essa é uma discussão bem interessante que eu terei com vocês. Vamos tratar inicialmente do gráfico V vezes T e analisar o que pode ser extraído a partir desse gráfico, V vezes T. Eu tenho aqui inicialmente uma partícula com velocidade constante, V0. Então é um movimento uniforme, um mu, um movimento retilíneo uniforme. Lembrando que nós sempre vamos tratar de movimentos retilíneos aqui na cinemática escalar. Algumas coisas que nós já sabemos, eu posso calcular o deslocamento multiplicando a velocidade constante pelo intervalo de tempo. E isto, até já foi explicado em outro momento, pode ser associado ao cálculo da área. Aqui. Professor, você está fazendo no gráfico da aceleração, não no da velocidade. Eita! Ai, meu Deus do céu. Obrigado. Desci demais aqui e acabei nem percebendo.
que eu posso associar a área? Nesse caso aqui. Distância igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. E essa área corresponde, essa área aqui, corresponde justamente à velocidade, que eu aqui chamei de V0, vezes o intervalo de tempo. Eu posso, então, ter essa associação. Essa equação me permite calcular a velocidade em qualquer outra condição. Independente da velocidade ser constante ou não, eu posso calcular a velocidade num intervalo de tempo infinitesimal, utilizando uma derivada, derivando a função x em relação a t. Eu posso reorganizar esta equação da seguinte forma. Passando o dt para aqui, eu vou ter a seguinte formatação. V dt igual a dx. Ou, trocando aqui as coisas de lugar, dx igual a vdt. Tanto faz, né? Se eu digo que A é igual a B, eu posso dizer que B é igual a A. Vou dar uma separadinha aqui que eu vou fazer um procedimento que necessita de um pouco de espaço. Aqui nem tanto. Bom, já falamos em outras ocasiões sobre uma tal integral, que a integral ela é a operação oposta à derivada. A derivada a gente já conhece um pouco, né? Um pouquinho mesmo, mas o suficiente para interpretar o significado desses problemas que a gente tem tratado. Vocês já devem ter utilizado coisas do tipo, para resolver uma equação. Digamos que a equação seja 2x igual a 10. Uma equação bem básica. Geralmente a gente isola o x, né, faz 10 dividido por 2. Isso aqui corresponde, esse resultado 10 dividido por 2, é o mesmo que fazer isso dividido por 2 e isso dividido por 2. Eu estou aplicando nos dois membros dessa igualdade um mesmo valor. Estou dividindo por 2 os dois membros da igualdade. Eu não teria alteração nessa equação se eu multiplicasse por um mesmo valor os dois membros dessa igualdade. Ou se eu somasse ou subtraísse um determinado valor. Eu não teria uma alteração. Se assim é, e isso acontece para outras ocasiões também, digamos que eu tenho x ao quadrado igual a 9. Eu calculo a raiz disso aqui e a raiz disso aqui. A raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 9, mais ou menos 3. Onde eu quero chegar com isso? Se eu aplicar a derivação num lado da igualdade, eu posso aplicar a derivação no outro lado da igualdade. Se eu aplico uma integração num lado da igualdade, eu posso aplicar no outro lado também. Então, eu vou tomar uma integral desse lado e desse lado. Esse é o símbolo de integral. Não vamos nos preocupar com procedimentos de integração nesse momento. Basta nós falarmos que o processo de integração está intimamente relacionado com o cálculo de áreas. Basta sabermos isso por hora.
Prosseguindo, como é que eu resolvo isso aqui? O que é integrar dx? O que é dx para começo de conversa? Isso aqui é chamado de diferencial. Cálculo 2, vocês vão provavelmente ver isso aqui. Quando eu integro uma diferencial, o resultado é a própria variável que está sendo analisada. Ou seja, x. E como a gente está tratando de deslocamentos, eu posso dizer que o resultado disso aqui é ΔX. Integrando todos os dx, você encontra o ΔX. Dx é um pedaço infinitesimal, um pedaço muito pequeno de um deslocamento. Pensa o seguinte sistema de referência. Eu tenho aqui x0 e x. Essa diferença aqui é o que eu chamo de ΔX. Mas pensa nesse ΔX muito pequeno. Pensa que o ΔX agora está nesse pedacinho aqui. Eu posso pegar pedaços ainda menores. Quando eu pegar o menor pedaço possível, com ΔX tendendo a zero, eu vou chamar esse pequeno pedaço de dx. Esse dx é o que eu chamo de espaço infinitesimal, comprimento infinitesimal, porque é muito pequeno. Quando eu integro, eu estou somando todos esses pequenos pedaços. Então, suponha que eu tenho um pequeno pedaço de dx aqui, um outro pequeno pedaço de dx aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, até o finalzinho aqui. Quando eu somo todos esses dx, eu estou realizando uma integração. Quando eu somo todos os dx, eu realizo uma integração. O processo de integrar é realizar somas infinitas. Integrar tem esse significado também. Integrar significa realizar o cálculo de uma área, quando você conhece uma função, a área abaixo do gráfico, até o eixo horizontal, limitado pelo eixo horizontal, entre dois intervalos conhecidos. Ou pode significar que você soma infinitos pedaços, muito pequenos, por isso tendendo ao infinito, infinitos não, tendendo ao infinito, porque ΔX tende a zero. Dx tende a zero. E aí, quando você integra, o resultado é somar todos os dx, significa calcular o ΔX todo. E qual é o resultado desse outro lado aqui? O resultado desse primeiro lado, do primeiro membro, é ΔX. O resultado do segundo membro, o que é que vai ser? Se a velocidade for constante, eu posso eliminar ela. Como eu estou integrando, na verdade, na variável t, mas o v aqui não aparece com nada de t, no resultado da integração tem que aparecer um t. Ele vai aparecer agora. V vezes t. Eu posso pensar entre um t e um t0, que dá o ΔT. E essa equação, no fim das contas, pode ser dada como ΔX sobre ΔT. Eu posso calcular a velocidade em função disso. Isso se eu considerar a velocidade constante. Mas se eu não considerar a velocidade constante, deixa eu explicitar isso aqui. Para V constante. Se V não for constante, aí eu posso utilizar
a própria integral. Resolver a própria integral. Se V não for constante, o que eu tenho é que ΔX pode ser calculada integrando V, uma função V que depende de t, dt. E aí, quem pode ser esse V aqui, essa função V de t? Essa função V de t, que agora eu não estou considerando mais a velocidade constante, pode ser algo do tipo isso aqui, ó. Deixa eu fazer de azul, porque fica bem claro que é outra função. Aí eu tenho essa outra função agora, e eu posso, se eu conhecer a função, utilizar um processo de integração e calcular essa área entre os intervalos t0 e t. Que eu preciso colocar os limites de integração caso eu conheça esses limites. Não vamos utilizar nos nossos problemas integração, tá certo? Eu só estou trazendo aqui uma possibilidade e que mais adiante, quando vocês estiverem estudando cálculo, vocês vão ver de forma mais aprofundada. Para V constante, a gente já sabia qual era a fórmula, né? Já era de conhecimento. Algo semelhante pode ser feito no processo de aceleração. Na aceleração constante, nós já conhecemos essa primeira expressão aqui. O A é constante e eu posso calcular qual é a variação de velocidade se eu souber quem é a aceleração e se eu souber quem é o intervalo de tempo. E por outro lado até, né, essa equação aqui é A igual a ΔV sobre ΔT, só que está colocado em outros termos, né? Eu isolei ali o ΔV, coloquei em termos de ΔV. ΔV é igual a A ΔT. Quem é ΔV? V menos V0. Quem é ΔT? T menos T0. Então é a mesma expressão aqui da aceleração média. Aqui, mais uma vez, eu estou considerando a aceleração constante. Porque se a aceleração for variável, aí não se aplica isso aqui. O que é que se aplica, então, quando a aceleração não é constante? É o que a gente vai discutir agora. Num intervalo de tempo infinitesimal, ou seja, quando o ΔT tende para zero, nós já discutimos que a aceleração se torna dv dt, né? Quando eu tomo esse limite aqui. A aceleração se torna essa expressão. E essa expressão é uma derivada. Da mesma forma que foi realizada lá para a velocidade, eu posso fazer dv isoladamente e passar esse dt multiplicando o a. Então, a dt. O mesmo que eu falei para a questão da área na velocidade, que é a área do gráfico v vezes t da distância percorrida, o deslocamento, a aceleração, o gráfico aceleração vezes tempo, nem precisava da régua naquela hora, só baguncei. Essa área aqui
ela envolve a multiplicação do ΔT pelo A. ΔT vezes A, desde que a aceleração seja constante, que foi o caso aqui. Quando eu multiplico a aceleração vezes o ΔT, o intervalo de tempo, na verdade eu estou calculando quem é a variação de velocidade, o ΔV. E enxergando isso graficamente, é o mesmo que calcular essa área aqui. Essa área é o mesmo que ΔV. No problema da velocidade vezes tempo, a área corresponde a ΔX. No gráfico aceleração vezes o tempo, a área corresponde a ΔV, que é isso aqui. Realizando algo semelhante ao que foi feito ali atrás, para o gráfico V vezes T, eu posso integrar aqui e integrar aqui. Quando eu integro em dV, eu calculo ΔV. Todas as pequeníssimas velocidades, quando eu somo todas elas, eu calculo um ΔV. E quando eu integro isto aqui, essa expressão, a ΔT, se eu considerar que o A é constante, como esse caso sugere, a aceleração é constante, numa integral eu posso retirar o A e integrar só o dt. Eu posso eliminar esse carinha aqui, trazer ele para fora, porque eu estou admitindo que ele é constante. E observando no gráfico eu percebo que ele é constante, a aceleração não varia. Então esse é um procedimento básico da integração, eu posso eliminar do integrando uma constante. E integrar só quem é dt. Aqui eu estou considerando que a aceleração é constante, então é um move. Logo, o ΔV vai ser igual a A vezes ΔT. Como era de se esperar. A soma dos infinitesimais pedacinhos dt vai dar um pedaço significativo ΔT. Esse ΔT é T menos T0. E aí nós retornamos para aquela expressão original ali. Ah, professor, mas que graça tem? A graça reside no fato de, quando a aceleração não for constante, eu poder utilizar a integral. Isso aqui, então, é o resultado para aceleração constante. E para aceleração não constante, ΔV, a variação de velocidade, vai ser igual a integral de A de T dt. A de T significa que A é uma função de T. E ela pode ter uma curva característica. Tipo isso aqui, ó. Quando eu calculo essa integral, então, entre t0 e t, para essa função aqui que eu chamo A de t, quando eu integro, eu estou calculando essa área aqui. E essa área corresponde à variação de velocidade. A não constante.